Olá, pessoal. Esse é o podcast Pod Mãe. Eu sou a Valesca Karsten e estou gravando esse episódio no Rio de Janeiro. Eu estou em férias da escola, mas não pude deixar de aproveitar a oportunidade de conversar de perto com a minha convidada de hoje, que é a Luana Safiri. Eu vou apresentar a Luana, que é comunicadora, mãe, idealizadora da revista Eba no Brasil, comentarista de reality shows, criadora de conteúdo digital. A Luana é uma mulher multifacetada, além de linda, né. Ai, Seja obrigada. bem-vinda, obrigada. Eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui Imagina, juntinho com você. querida. Vou contar um pouquinho como é que a gente se conheceu. Uhum, Nós 2 fomos convidadas para um evento que teve em São Paulo da revista Pais e Filhos, sim. e a Luana chegou um pouco mais tarde e eu estava sem pressa, e aí ela almoçou e eu fiquei junto dela, e a gente começou a conversar sobre as coisas que acontecem que não tem glamour. É, nem um Né, e pouquinho. a Luana estava num momento, assim, fragilizada, longe da família, Hum, precisando do colo da mãe. sim. E aí a gente conversou algumas coisas, assim, e depois eu fiquei pensando: "Nossa, como eu gostaria de chamar a Luana para conversar num Pod Mãe", porque eu acho que você é tão inspiradora e tem tanto para contar. E fiquei torcendo, assim, porque hoje eu tô chegando aqui falando mais do que eu gostaria, porque eu quero mesmo é ouvir, mas muito do que eu vejo na Luana acontece, na vida real, assim. Hoje o nosso episódio era para ter sido gravado no início da tarde, a Luana estava vindo de Belo Horizonte Depois, pra Belo Horizonte, depois fui para São Paulo e de São Paulo me organizei para vir para cá e foi tudo aquilo que foi todo um perrengue, né, mas deu tudo certo. É a correria que a gente tem, né, do dia a dia, a gente tem que se multiplicar para poder fazer acontecer, né. aham. E assim, nessa agenda e nesse corre, você se vê, às vezes, extrapolando os seus limites do que você pode fazer e do seu cansaço? Então, tem momentos que eu me sinto extremamente cansada. Essa semana realmente foi uma semana que eu estava muito cansada, tanto que eu peguei um dia, acho que foi no começo da semana, eu peguei um dia inteiro para dormir mesmo, que eu estava cansada. Mas são ossos ofícios, né? Porque eu sou como eu sou mãe, né? Eu tenho propósitos com relação ao meu filho, ao que eu vou deixar para ele, é sobre a educação dele, é sobre não deixar faltar nada. Porque eu sou uma mãe solo de fato, né, que tem uma pensão muito pequenininha, Você e 11 milhões 11 milhões de de mães. mulheres no Brasil. Isso se já não é mais, né, essa estatística é de 2023, a gente está buscando aí atualizações, mas ainda não tem, mas Nossa. deve ser muito maior, né. Fora as mães solos que têm um marido dentro de casa, né. Pois é, eu ia abordar isso também, né, nós somos muito solitárias nas aventuras da maternidade, né. Sim, infelizmente tem muitos homens que não honra o não fazem o que tem que fazer, que é a paternidade, não é só Uhum. gerar, não é ser só genitor, é na verdade você participar de forma integral e principalmente zelar pelo emocional da criança, coisa que, tá raro hoje em dia, Pois é, que coisa, né. A tá gente bem a a difícil. gente avança, a gente conversa sobre isso, mas efetivamente em ações ainda a gente tem muito para caminhar, né. Tem, a mulher carrega o mundo nas costas, né, o que seria do mundo sem as mulheres? Fala pra mim. Pois é. Porque tem homem que esquece que eles também saíram do ventre de uma mulher, né. Sim, assim como se fosse dar uma ajuda e que chegasse isso, Uhum. né, e a sobrecarga, eu estou até estudando um conteúdo de um curso que eu estou começando a organizar, e fala das doenças mentais das mulheres, né, do Saúde quanto elas mental. se sentem culpadas, além de assumir outras responsabilidades, de pedir mais ajuda e contar com o trabalho como uma rede de apoio também, né. A grande questão é que a maioria das mulheres, elas já crescem naquele lugar de cuidar. Então elas já cuidam desde pequenininhas, né. Às vezes é aquele eu que sou dos anos 80, pelo menos a gente vem de uma linha de entendimento, inclusive da própria mídia que através de novelas, através de Uhum, filmes, acabaram e propagandas, acabaram propagando uma imagem da mulher que tem que cuidar de tudo, cuidar de casa, a mulher que tem que se preparar para ter um bom marido, que para a mulher ser bem-sucedida ela teria que ter um bom casamento, uhum, não uma boa profissão. uhum. Então ela sempre esteve nesse lugar de cuidar preparada para cuidar. E En ser e dependente ser de e ser alguém, de ter um dependente genitor, isso, né. dependente de alguém Aham, economicamente. Então, sim. durante o período do pai e a mãe, e ela saía da casa dela para ser,
para ter um homem para bancá-la e assim ela Uhum. ser submissa àquele homem fazendo exatamente tudo aquilo que ele deseja sem poder ter a liberdade da opinião ou às vezes ter liberdade para ela ter o dinheiro dela para comprar aquilo que ela quiser. Claro. Entendeu? Eu entendo que é necessário também ter um homem provedor dentro de casa, quando você se propõe a se juntar com alguém, eu acho que sim, você deve Para compartilhar somar para coisas. somar, ok. Aham. Mas eu acho que para você se tornar uma marionete na mão de uma pessoa, mesmo em outros formatos de relacionamentos que tem por aí, eu acho que a gente tem que ser independente, né? Eu acho, sabe, quando eu tive o meu primeiro filho e eu trabalhava num lugar como CLT, e eu ficava muito dividida em trabalhar e deixá-lo, passar o dia inteiro longe, tanto que eu tenho uma escola que tem a ver com isso, para poder ficar perto Sim. dele. Mas antes disso, teve um momento onde eu pensei em parar de trabalhar. E eu me Uhum, lembro da minha mãe ter sido muito firme comigo, disse nem pensar. uhum. E hoje eu acho que com a minha filha, a coisa que eu mais converso com ela e que eu tento transmitir, que o maior tesouro da vida de uma mulher, um dos, é a sua independência financeira. Sim, independência financeira. Eu lembro quando eu comecei aquela historinha de namoradinho, minha mãe ela sempre falava assim, ó, ela deu uma dica, ela falou assim: "Nunca fale para o seu namorado, para quem você estiver, o seu parceiro, quanto você ganha, quanto você tem guardado, se você guardar, nunca diga. Vai vivendo sua vida", e eu não entendia isso. Ah, dona Luísa, A hein? dona Luísa. E aí eu não entendia muito esse lance, até porque eu também nunca tive uma pretensão de casar não, de ter família. Eu Uhum. acho que quando você também cresce em ambientes onde você vê como que é a narrativa de algumas famílias, que é esse lugar que eu tô falando da mulher ficar em casa, só faz filho, cuida da casa, não é o caso da minha mãe. A mãe sempre foi muito trabalhadora, fazendo o corre dela, mas a gente observa, vai observando tudo. E eu acho que eu nunca tive essa pretensão, tanto pelo que eu via, tanto também pelo recorte racial que a gente vive, que Uhum. acaba, na verdade, também colocando a mulher negra no lugar de solidão. En É, e me parece que você deve ter mas me conta um pouquinho, assim, como era a Luana criança, me parece que você era uma menina observadora. eu sempre fui e ainda continuo sendo, e as pessoas falam: "Ah, a Luana é muito misteriosa". Hã. É porque eu tenho que observar mais, eu cresci tendo a certeza de que eu não posso errar, eu não posso fazer nada errado, porque mesmo eu não fazendo, eu já sou uma pessoa preta, já sou alvo. Então eu sempre fui muito mais de observar, muito mais de, ouvir mais, tentar falar de forma assertiva. O fato também de minha mãe ter colocado a gente no balé, na ginástica olímpica desde pequena, a gente também sempre teve a questão da postura, de ser imponente, de não abaixar a Hum. cabeça. Então, vai Uhum. juntando um tudo. Então, eu acabo tendo aquele lance de a postura que a sociedade também quer, mas não espera de uma mulher negra, principalmente que eles Uhum. esperam que a gente não saiba conjugar um verbo, né. Imagina. Eles esperam que a gente não E saiba falar. que coisa mais, interessante que tá dizendo, assim, porque quando a gente fala demais, as outras pessoas estão sabendo o que que a gente está pensando, Sim, mas quando é uma sabedoria se recolher, sim, né, porque, eu acho que é um super elogio alguém ser chamada de misteriosa, sim. porque você pode pensar o que você Se po quiser. a pessoa pode pensar o que ela É quiser. seu esse tesouro, que é o seu Exato, pensamento, que legal. exatamente. E a internet é um caminho. Quando eu entrei na internet, passei por algumas situações, eu descobri que Uhum, realmente você se resguardar, resguardar a sua vida, a sua imagem, em determinados pontos é positivo. E claro. principalmente também os caminhos a qual a gente vai seguir. Antigamente eu postava muito, por exemplo, eu tô aqui hoje, se fosse outra época eu estava postando: "Ah, eu vou lá, não sei o quê", e dava tudo errado. E aí eu Aham. também acredito sobre esse poder da energia, sobre a gente não sabe quem tá observando a gente. Imagina se a gente tivesse postado alguma coisa Ia antes, piorar ainda, a gente não e tinha a chegado. gente ia achar que era isso. Sim, mas não é, eu também acredito muito no universo, quando a gente tá no ca como eu falei pra você, eu acredito muito que Aham. quando a gente também tá indo no caminho certo, vem obstáculos pra poder prejudicar isso daí, é pra prejudicar. Se não fosse pra eu chegar aqui, eu acredito que o universo ia se mover de uma forma pra eu não estar aqui, eu sempre falo. Imagina, ainda a Luana chegou, não vieram as bagagens, aí ela me ligou e disse assim: "Valesca, leva uma muda de roupa", eu trouxe, ela tá aqui linda Tô de linda, Lerasque, Nerasque, plena. amei, se quiserem me mandar depois, "Olha, pode. Dani, olha isso". Vou lá bem postar, fazer uns É takes pra muito vocês, mas musa. amei, E eu amei, falei amei. pra Super Luana combinou, né? que eu fiquei torcendo pra que ela viesse com esse cabelo Ai, deu super certo. Que a maravilhoso. vantagem que a gente tem, né, de mulher preta é ter várias lace. Mas esse Deixa meio cabelo radiante, né? não, Uma não é luz o assim. cabelo, né. Hã? É, a gente tem a nossa luz, mas a É, gente eu também dá acho um que jeitinho, sim. né, pra Isso ficar cada aí. vez melhor. E me conta uma coisa, como é para você
ser mãe do Gabriel, que tá numa idade, assim, de pré-adolescência, adolescência, como que é? Vocês são eu vejo que vocês são muito próximos, muito parceiros um do Sim, outro. sim. Como Gabriel tá é meu melhor sendo? amigo, né, meu filho é meu Uhum. melhor amigo, eu eduquei ele da melhor forma possível, continuo educando, ele é um menino que foi sempre muito grudadinho comigo, eu deixei desgrudar um pouquinho, porque minha mãe falou: "Luana, você trabalha muito longe, você, às vezes tem que viajar, não dá para carregar ele sempre", que antes eu carregava. O Gabriel andou de avião, conheceu vários estados, mas também tinha a questão da educação, então eu meio que Uhum. desmembrei. Mas assim, eu tô num processo que eu posso dizer, assim, que tem um luto no meio do caminho, Claro que porque sim. tem o meu menino que eu carreguei no colo, o meu bebê, todas as fases, eu acho que as mudanças de fase, né, de bebê para criança, para pré-adolescente, para adolescente, tem todo um luto. Às vezes eu Tem. paro e falo: "Eu não consigo pegar no colo um menino de 1,90 m". Ele já tem um metro e Ele tem um noventa. metro e noventa, ele é jogador de Ah, basquete. olha só. Mas sabe que vou te dizer uma coisa como educadora, assim, Uhum. os primeiros anos da vida de uma criança são muito decisivos. Sim, E a sim, gente faz algumas escolhas, então sim, poder ter estado com ele toda essa primeira fase do desenvolvimento dele, sim. isso fica dentro dele para sempre. Fica. Só que a gente fica num lugar de poder materno que a gente não quer perder, a gente quer tudo, né. Aham, tudo Ah, nosso. e o custo disso. Uhum. Então às vezes a gente É tem a que escolher, dor, é quando né. começa por exemplo, agora ele tá com 16 anos. Ah, eu achei que ele tinha 11, ele tem Hum, 16. não, é porque 11 tem o 11 é uma matéria que eu sempre deixo lá, porque é importante na internet, mas assim, Aham. ele tem 16 agora. Ele já deu Já, ele já deu é uma um já é um adolescente. adolescente de Imagina, ele fato. tem 1,90 m, daí um Ele é muito grande. que Ele é muito legal. grande, ele é lindo, E ele assim. parece com você? Parece muito comigo. Eu acho que parece muito comigo com meu irmão, né. Meu irmão também parece, a gente tem meio os mesmos traços, assim. Uhum. Mas o Gabriel é um menino educado, ele é um príncipe, já tive que ensinar para ele sobre o que é racismo desde muito cedo. O meu projeto Eba no Brasil Pois nasceu por é, causa vamos dele. vamos me conta desse projeto, Luana. Então, o projeto Eba no Brasil, ele nasceu no momento onde o Gabriel sofreu racismo na escola, aos 5 anos de idade. Uma menina, ele falava que uma menina não deixava as outras crianças brincar com ele porque ele parecia o Cirilo, né? Que ele tinha um cabelo crespo e é aquilo, a dor dele foi tão grande, foi um choro tão, mas tão sofrido e a gente tem que se controlar para não chorar junto. Foi todo um trabalho que foi feito, mas eu fui na escola fazer um show, né. Eu fui lá na escola, falei com o pai, a menina na verdade é uma menina negra, que a gente chama sarará, né, que é aquela é uma negra que tem a pele clara, mas o cabelo muito crespo. Ela tem um cabelo igual o seu, da mesma cor que o seu, mas era desse tamanho, assim, bem grandão e crespo. E aí eu fui falar pra ela que ela é negra também, falei para o pai dela, conversei na escola, e tirei ele daquela escola, que, né, até então era escola pública, e foi para uma escola particular. E interessante que na escola particular ele nunca sofreu racismo. Agora na pública, infelizmente, ele passou. E A é gente irônico, né. imagina que deveria É, ser deveria. diferente, né. Mas eu acho que o racismo tá em qualquer lugar. Sim, Talvez eu tive sim, sorte dele ir sim, para um colégio onde a diretora fazia um trabalho bastante sim. efetivo, mas isso não é algo tão, presente nas escolas de modo Uhum, geral não, uhum. infelizmente. É a mesma coisa que a gente estava falando da maternidade, né, das mulheres, do empoderamento feminino, a questão racial também ainda tem muito para avançar, você É, sente isso? tem, tem, tem. Eu falo que na verdade, eu vou morrer, vou voltar, morrer, voltar ou não voltar, e aí não vai acabar, vai ter que zerar tudo, começar tudo de novo. Que coisa. Não tem É como. É inacreditável. enraizado, é uma questão que, infelizmente, é real. Tem gente que vai ver uma pessoa preta, um rapaz preto andando na rua, vai esconder o Uhum, celular. uhum. Não tem como. A mulher negra também é colocada como, o pessoal confunde com a empregada ainda hoje em dia. Pode ser a mulher mais montada, mais bonita. Se ela tiver num dia normal dela, andando na rua, as pessoas vão, associar a imagem dela a lugar de, eh
É na imagem da pobreza. Assim como as pessoas mais velhas, né, Luana, fica Uhum. um lugar invalidado, Sim, de descarte, de sim. diferença, como Uhum. se todo mundo pudesse ser padronizado. Que é É, isso, é que né? existe também a questão do etarismo em vários sentidos, né, principalmente para a mulher. Eu acho um absurdo quando vejo, assim, vamos entrar numa outra pauta agora que é feminina, que você também aborda muito. Aí você vê aqueles homens, sei lá, com 70 anos com uma mulher de 25, tá tudo certo. Mas vai uma mulher de É. 60, 65, 70 ficar com um cara de 30, Uhum, 40, uhum, né. A gente tem um exemplo, assim, por exemplo, Ana Maria Braga, Susana Vieira, elas sempre falam sobre, tipo: "Vou viver, por que que os uhum, homens podem e a mulher não?". Aí é uhum. aquela questão do machismo, do patriarcado, sexismo, é um monte de Um coisa que tem. monte de coisa. E o homem fica mais velho, fica assim charmoso. Ai, E a não é mulher, não, né? Pois é, tanta charmoso para coisa. alguns é isso aqui, ó, É verdade. entendeu? Mas É, que enfim. coisa. Por isso que é importante a gente ter claro o que que a gente imagina de bom para a vida da gente e poder trabalhar, poder ter Para independência ser financeira livre. para ser Não livre. existe como você, ser livre se você depende, assim, 100% de alguém. Uhum, É o uhum, 100%. Por exemplo, eu tô aqui, meu filho tá com a minha mãe e com a minha irmã nesse momento em São Paulo. Eu tenho uma rede de apoio, então, querendo ou não, eu dependo delas para eu poder fazer alguns movimentos para trabalhar, para poder dar o melhor para o meu filho, mas eu também faço pelo meu filho, buscando também fazer pela minha família. uhum. Mas vamos imaginar assim, uma mulher que fica 100% dependente financeiramente e muitas vezes emocionalmente de um homem. Ela não é livre. É Ela não refém vive, é refém, completamente. é uma Não. escravidão, É, moderna ou não, né, é. daí é antigo. E como tem ainda mulheres assim, e com um sofrimento terrível, adoecem, E em né, silêncio. em silêncio, em Por isso que os silêncio. números do feminicídio está cada vez maior, os Nossa, homens é parece que estão, inacreditável isso. eles acham realmente que são ali eles são donos, né. É. É muito louco isso É daí. isso, e sim, e como tem mulheres que suportam, né, vai olhar lá no passado, se não foram maltratadas em casa, É, né, se algumas não sofreu. não têm saída, É porque a verdade. família também tem famílias que fizeram isso, de colocar, acho que é muito, antigamente eu ouvia muito aquele lance da menina ser preparada para casar com um Uhum, determinado cara, um uhum. determinado homem, às vezes muito mais velho, uma menina de 14 anos com um homem mais velho, aí ela já começava a ter filhos cedo, e aí como é que fica? Sim, A isso é maternidade é nossa, não é muito raro a sim, mãe soltar o filho, a maternidade é imagina. dela. É, Desde ali da concepção, é dela, não tem como. É raro a mãe soltar e deixar, e é raro um pai ficar hoje em dia também. é. Como a gente tem coisas para melhorar, né, para Hum, inspirar, para trazer para conversar, para a ouvir. gente tem que Mas conversar. eu vejo uma coisa positiva entre o nosso movimento feminino, que a gente não fica mais indiferente à dor de uma mulher, Sim. É, a gente não sabe? fica indiferente, A gente realmente. tem alguma coisa que a gente vai lá e ouve e encoraja, ou Uhum. dá alguma dica ou alguma ajuda mais de perto, e eu acho que esse movimento da sororidade feminina, eu acho que ele tá muito melhor. Sim, tem a sororidade, a gente fala da dororidade, que é sobre a dor da outra pessoa. Uhum, Existem dores que eu sou muito honesta em te falar, eu não consigo me colocar nesse lugar, porque eu não me permito. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, eu tenho contato com muitas mães que perderam os filhos com uma bala perdida. Então eu falo, até conversando com a Jaque, que é a mãe da Kathleen, que deu até uma repercussão, que a Kathleen tomou um tiro na cabeça, eu acho que foi no complexo, eu não lembro. Mas eu falei pra Jaque, falei assim: "Jaque, eu não consigo me colocar no seu lugar, porque eu não quero me colocar no seu lugar. não Eu dá não quero nem imaginar essa nem de se dor. imaginar Não quero dá para imaginar essa dor. aguentar. Não quero imaginar Imagina, essa dor. sim. Porque de ver a dor dela já me dói. Uhum, Eu uhum, não quero imaginar. Eu não quero uhum. imaginar. Então, eu também falo muitas vezes na rede que tem pessoas que não entendem o que eu tô querendo dizer, que eu não tenho empatia com todo mundo, porque eu também não quero me colocar no lugar de ter a empatia, de sentir a dor, porque empatia é você se colocar no lugar da Aham. outra Ah, pessoa, sentir na pele o que a sentir na pessoa pele. tá E eu não sentindo. quero. Tem Aham. coisas que eu vou sofrer, assédio,
Que muitas sofrem, então muitas meninas sofreram assédio sexual desde muito nova, devido diversos tipos de abuso, a questão também do trabalho, que para mulheres o salário é diferente, essas É que coisas são. agora a gente tem nomeado isso. Sim, Antes a antigamente gente não achava tinha. que era assim mesmo, aí deixa É, pra lá. porque a gente a sociedade colocou como se o homem dominasse absolutamente Uhum, tudo e tinha que seguir a uhum, regra da qual foi colocada, é a mulher uhum, sempre abaixo. Ainda assim, se a gente for botar na pirâmide da sociedade, a uhum. gente fala que o homem, né, que na verdade é o homem branco de 50, de 40, 50 anos, com poder aquisitivo, é que domina toda a pirâmide, e a mulher negra tá lá embaixo, na base, aí vem o homem negro, aí vem a mulher branca, porque acaba também, na verdade, vindo de uma escala com o homem branco. Aí tem várias questões que Uhum. envolve essa pauta feminina, social, racial, e é muita coisa. E Luana, profissionalmente, onde você anda circulando, assim? Como é ser comentarista de reality shows? Então, eu na verdade sou, como eu falo, sou multifacetadas. Eu tenho essa Aham, parte da artística, essa parte de comunicadora, mas eu uhum, também tenho formação, eu trabalho com administração de empresa, com marketing, com informática, trabalho com a questão de rede social, de internet de outras pessoas, com uhum, imagem. uhum. E o comentarista de reality veio num lugar de paixão por reality, porque eu comecei a entender que aquilo ali é um reflexo da vida real. E eu queria trazer isso para as redes sociais, trazendo aquilo ali, falando assim: olha, isso aqui acontece no dia a dia, que a gente não tem câmera para ver. Uma pessoa enganando a outra, a Aham, pessoa falando sim. mentira. Falei: "Gente, aquilo ali é real". "Ah, não, porque fulano tá Por que armando". que Pode tá. fascina tanta gente assistir um É porque reality a vida show? alheia é a vida dos outros. O povo adora a vida, é Dá uma fofoca. distraída? Não sei se é uma distraída, no meu caso eu pego muito pra recorte mesmo. Aí, assim, Uhum, a minha família antes não gostava muito que eu ficava nesse negócio de reality, que eu fazia uhum. os conteúdos, eu era muito atacada também, mas hoje a minha mãe é a tia do sofá, né, ela fica lá o dia inteiro, reality show, minha irmã fica brigando, e eu, assim, eu tô fazendo algumas coisas de reality, mas eu começo mesmo sempre depois do carnaval. Porque o primeiro mês de reality show, por exemplo, Big Brother, pra falar de Big Brother, eu acho que ainda tá começando a movimentar, tá começando os Mas o bicho tá pegando lá tá já. pegando, eu tô assistindo, é expulsão, é gente assediando. Eu É, tô vendo, mas, tipo, eu pego um período pra descansar, porque depois do sim. carnaval é quando o povo realmente se empenha em assistir reality show, porque no começo do ano as pessoas ficam muito off. Então depois eu começo a trazer os recortes, e podendo desmembrar eles, explicando o que que é de fato aquilo, o que que isso significa dentro da sociedade. Tem muita pauta feminina, muita pauta de rivalidade feminina, tem muita pauta relacionada aos abusos dos homens, também tem a questão das pessoas em si, Uhum, comportamento. Então a gente sim, precisa, mau caratismo, pessoas de bom sim. caráter, pessoas que confiam, pessoas que não deveriam E confiar. quando as coisas começam a ficar divididas, como tá nesse momento no Big Brother, eu não tô acompanhando, assim, muito, mas já Rede dá social pra dá pra ver sentir. já, tem os grupinhos já. Eu fico um pouco nervosa. Ah, fica? Eu fico, porque é Porque muita treta. mas daí bota um monte de gente diferente, não faz o Mas é reality ó lá no sul. mas é óbvio, em qualquer lugar é É, assim, no nas trabalho, na famílias, vida. na Mas o vida. bom é que o reality, ele mostra, assim, você assiste é que nem novela. Você viu a cena do Belo com a Viviane Araújo? Não, Não viu? Mas você não. sabe que eles foram um casal, né? Sim. Menina, o autor foi lá e fez um texto que era exatamente o que o Brasil queria que um dia a Viviane falasse para ele. Tudo são estratégias e são De de narrativas? narrativas assim, que é da vida real. E aí, Aham. nesse caso, ele trouxe, na verdade, uma história real com 2 personagens, que realmente foi uma história de verdade, assim como o reality traz a verdade. Ali é uma briga mesmo, Uhum. entendeu? Óbvio que muitos saem de lá do programa e aqui fora depois se dão bem, porque, eles falam: "Não, aqui dentro é só um jogo". Realmente tem gente que vai para jogar, tem pessoas que são extremamente estrategistas, que eles sabem aonde circular, eles não estão nem aí para ninguém, eles simplesmente estão jogando. E será que consegue 24 horas ficar consciente para o jogo? Não aparece aí o que a pessoa realmente é? Arthur Aguiar foi um. Ficou ali, ó, ele seguiu a cartilha de ponta a ponta. Mas tem que ter um preparo psíquico para isso, Tem que né? ter. Assim como eu acho que a Juliette, ela jogou o jogo muito bem Uhum, também, por isso que uhum. ela foi campeã.
Ela jogou, Uhum. jogou muito bem, o Gil do Vigor jogou muito bem. E Então você não pensa em entrar num eu reality? já fui chamada, mas assim, eu também trabalhei bastante com a questão de gestão de rede social de participante de reality show, principalmente em momentos de crise. Uhum. Então teve alguns períodos que alguns participantes passaram por situações de cancelamento e o meu trabalho é descancelar, trazendo uma narrativa de empatia. Então, quando você conhece o outro lado da moeda, você sabe o preço que se paga. Então, muitos participantes de reality ou até pessoas públicas que trabalham em outros setores, eles são pessoas adoecidas, é muita terapia, Eu é muita imagino, terapia. né. Aí eu penso assim: "Cara, pra quê se eu tô ganhando meu dinheiro cuidando disso Sim. daqui e já tá assim, ó, sem eu fazer nada, eu já tenho quem fica me Não, perseguindo". não, sim, sim, Você não é imagina? sem fazer nada, né, porque Não, imagina, é, em movimento. você é uma analista Sim, de comportamento, sim. imagina quanto conteúdo. Como você descansa, Luana? Então, O que que faz você descansar? cara, eu não descanso, na verdade, eu tô tentando aprender a descansar. Esses Uhum. últimos tempos eu fiz uma análise pessoal de que, assim, até quando eu trabalhava como CLT, eu vendia minhas férias. Aí eu falei: "Gente, eu nunca parei de verdade". A Às vezes que eu parei, foi o período da maternidade do Gabriel, que na verdade para mim também, por mais que é maternar, também existe um trabalho, Nossa, né. E eu poxa. também não poderia parar 100% o meu trabalho. Mas assim, de parar para falar assim: "Estou de férias, estou desconectada 100%". Não consigo. Eu já parei por estar doente emocionalmente, entendeu. Imagino, O ano né. passado foi um período que eu também teve uma época que eu falei assim: "Cara, eu vou parar", mas é por adoecimento, por uma questão emocional, sobrecarga. É você carregar o Claro, mundo nas costas, é você claro. querer resolver tudo. E a cabeça daqui a pouco Menina buga, dá começa. uma embaralhada. É muita Isso aí. informação, E e aí eu você tenho não deve estar na menopausa, não. mas vai chegar lá e já vai se preparando, porque ali é um momento onde a gente tem muitas sensações que a gente não tinha antes, Uhum. como uma confusão mental e um cansaço, como se você tivesse sempre insone, Insônia? Meu Deus, com sempre sem sono. dormir, né. Então por isso que diziam que as mulheres antigamente ficavam loucas, porque elas não dormiam. Ah, Então sim. é uma coisa importante de você já ir pensando sobre isso para preservar esses Uhum. momentos de sono e compreender, até conversar aí com a Luísa, Com a minha mãe. perguntar como é que foi para ela esse período, É, então, a né. minha mãe nem sei também, minha mãe sempre trabalhou, minha mãe não teve acho que os nossos mais velhos não tinha essa noção. Mas sofrem Não, mesmo sofre, se mas acho que elas não têm essa mas no noção que é momento por consequência de. sim, mas no momento que você tiver mais consciência e poder conversar, ela vai poder se lembrar que é um Sim. período muito diferente na vida de uma mulher. É, eu imagino, mas eu tô me preparando, eu também, hoje eu tenho um entendimento de que conforme a idade vai avançando, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado com algumas coisas. Tem a Sem questão dúvida. hormonal que eu aprendi com o doutor Uhum, Quirraz, que é inclusive aqui do Rio de Janeiro, que tinha um período que eu também estava muito cansada, mas era questão de hormônio. uhum. Tem vitaminas, tem um monte de coisa que você precisa repor a partir Suplementar. na verdade depois dos 30 você já tem que começar a se mover. É, A mulher isso precisa aí. começar a se mover. É, e é bom já ir pensando sobre isso, né, porque para Uhum. que precisa fazer tanto, Aham, né. A gente exatamente. é humana, a gente às vezes também pode Mas, tem uma deixar um pouquinho. característica como eu te falei, característica da mulher de querer fazer e no meu caso ser mãe solo, eu sou a irmã Uhum, mais velha, né, eu sou uhum. a filha mais velha, então a gente cria meio que parece que é meio que um roteiro já pronto Sim, para é determinadas um pessoas. um trem humano que não pode parar. É, Que mas coisa, e né. se parar, para muita coisa e para É, muita gente. eu imagino, sim, é o maquinista, né. É o É maquinista. a É, maquinista exatamente. querida. E é uma responsabilidade hoje criar um menino, né. Cara, é uma responsabilidade num mundo onde a gente está falando muito sobre a questão, né, da violência contra a mulher. Então eu acho que o meu papel eu fiz. Eu ensinei o meu filho a nenhuma mulher ter medo dele, e sim para Uhum. que ele proteja essas mulheres, essas meninas. Então ele sempre protegeu. Se vinha menino fazer bullying, principalmente com meninas pretinhas na escola, já aconteceu, e ele vinha, me contava, ou ele mesmo repreendia. E quando ele me contava, porque às vezes a menina não contava pra mãe, aí eu ia, falava com a mãe, é uma questão com a estética do cabelo, ia lá, ou qualquer outra menina. Então, assim, eu eduquei meu filho de uma maneira, assim, que, é assim, ele é pra casar, se pra quem quiser. Vai ter fila, hein, Gabriel? Vai, porque ele é gato, lindo, Imagino, sim. educado, um príncipe. E, Luana, toma uma aguinha.
Ah, Aqui é para sim. você descansar também. É, mas eu tô num momento relax, Que coisa momento boa, tranquilo. é isso aí, é para ser bom, é Uhum. para ser bom para nós 2 e também pode respirar, pode comer uma coisinha. Hã, esse movimento ébano Brasil, de não sei se como que eu vou me referir assim, você percebia nas meninas pretas um receio com o cabelo? Como que foi que essa sua ideia de que elas soltassem os cabelos, colocassem para cima Uhum. e se sentissem mais livres? Então, na verdade, eu sempre fiz um trabalho social. Eu sempre fui líder de escola, de bairro, então assim, eu queria mudar o mundo. Para mim, a gente tinha eu sempre me coloquei naquele lugar assim: "Ah, eu quero ser um ser de transformação, de transformação social", sabe? Com a Com educação. a educação. Então, na minha família também nós somos todos educadores, eu, minha mãe, meu irmão, então assim, a gente tem várias profissões, como eu te falei, a gente não tem como ter apenas uma, se ficar confortável em relação a isso. Então, quando eu fui fazendo trabalho social, com o avanço da internet, em 2015 começou a vir Uhum. essas narrativas e os relatos de racismo. Então, depois que o meu filho sofreu racismo, aparecia e aí virou uma matéria na Rede Globo, apareceu muita gente. Então eu comecei a falar sobre as pautas raciais, e aí foram aparecendo cada vez mais pessoas e páginas também, e a gente foi criando esse acolhimento. Então, como Uhum. já no meu bairro, por exemplo, em 19 acho que foi quando eu era adolescente, vou falar o ano. E isso em São Paulo ou no Rio? São Paulo, mas eu Uhum, também fiz no Rio. Em São Paulo acontecia o quê? Tinha muitas meninas que sofriam bullying na escola por causa da estética do cabelo. uhum. Então o que que eu fiz? Como eu aprendi a trançar o cabelo, porque minha mãe que trançava o nosso cabelo, aí eu comecei a trançar o cabelo dessas meninas para diminuir o impacto emocional com relação a isso. E aí eu comecei a ver como isso transformava a autoestima dessas meninas, principalmente de abrigos e orfanatos. Então, quando você no abrigo principalmente, eles cortavam o cabelo, né? Assim como da Fundação Febem, esses lugares, cabelo crespo é cortar, porque era piolho, não sabia usar, não sabia pentear, não tinha creme antigamente para o cabelo crespo, não tinha nada, na verdade, assim, nada direcionado para o público da comunidade preta. Então, a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu comecei a tirar um pouco do dinheiro que eu recebia para comprar esse cabelo, que era o cabelo sintético, e aí eu trançava o cabelo delas, e aí elas ficavam lá balançando. Ai, que amor. E por mais que, E assim, você chegava, assim, com uma maletinha de trabalho, isso, imagina a alegria quando elas viam e chegar aí com a e todo mundo queria, né, até as aham. meninas que não eram pretinhas e que tinham cabelo liso, queriam trançar. Então é uma questão de autoestima, é uma questão de cuidado, quando você se doa para o próximo. Então você imagina uma criança que já foi abandonada, ainda sofre dentro de uma escola por conta da estética do seu cabelo, é muito violento. E isso é algo que, eu falo que a construção do caráter e também as dores que muitos adultos têm hoje é consequência do passado, da infância. Como Sim. você falou, lá no começo, ali nos primeiros passos é onde, tá a construção do caráter, é aonde vai ficar guardadinho lá na gavetinha, E tem todo a um memória. estudo não, um estudo, assim, do quanto mexer na cabeça de uma criança é É uma coisa afetuoso. afetiva. Isso, afetiva. Né, Uhum. que lembra a mãe, que lembra o colo, que lembra o cuidado, que lembra o carinho. Então Sim. imagina uma pessoa ir lá e aí você ia e tinha uma fila de meninas esperando para Sim, fazer, tinha. e Às vezes você eu ia ia para fazer sozinha? uma porque às vezes eu ia fazer uma. Demora? Porque antigamente não se fazia, né, não tinha profissão transista. A Aham. questão de cuidar do cabelo do povo preto, antigamente era o pente quente, passava Enê, aí pente quente, botava o pente no fogo, passava para alisar, mas também não podia tomar um pouco nada de chuva, era um pingo de água. Então sempre foi, na verdade, meio que um ritual familiar, as pessoas se arrumavam no final de semana para manter o cabelo para ir para a escola e tal, até para evitar o bullying, né, Uhum, que muitas meninas meninas pretas sofriam. Aí depois vem a questão da química, mas a química destruiu o cabelo das pessoas, né, de modo geral. E aí foi quando as tranças começou a ganhar, e aí vem uma revista, que era a revista Raça na época, que foi de 1996, que começou a trazer referências de diversos tipos de cabelo. E aí com uhum, isso, com as importações de cabelo que algumas empresas começaram a fazer, aí as pessoas começaram a descobrir que existiam outras fórmulas, sendo que na verdade as famosas já usavam cabelos tic-tac, alongamento, que as uhum, pessoas não sabiam, e também uhum, o povo preto não tinha uhum. poder aquisitivo para poder adquirir. Mas aí teve várias
formas, teve cabelo sintético, cabelo orgânico, aí depois foi mudando e hoje a gente tem, assim, uma variedade de tipos de cabelo, aonde qualquer mulher de qualquer raça, ela pode estar aí, utilizando no seu dia a dia. E hoje esse movimento, assim, de atender essas meninas ainda existe? Então, ele existe quando existe uma real necessidade, porque eu não Uhum, sou transista profissional. Então, uhum. eu sei trançar o básico dentro daquilo que vai melhorar a autoestima da criança ou da mulher. E você Tem ensinou outras pessoas a seguirem fazendo isso? Sim, eu acho que a gente, não só o ensinar diretamente, mas você inspirar outras pessoas a Uhum, fazer. uhum, Então, uhum. às vezes, eu vou na rede e falo: "Ai, gente, a minha página, eu te divulgo se você trançar um cabelo, né, de uma criança ou de uma mulher". E aí vem muita gente e fala assim: "Lu, eu já faço. Não, eu posso Aham, fazer também, quando precisa de alguém". Aí a pessoa fala uhum. assim: "Não, eu posso fazer, mas não precisa divulgar". Eu acho muito legal isso dentro da comunidade preta, que tem muitas mulheres que às vezes eu falo assim: "Ah, eu vou dar um incentivo, né, eu vou divulgar na minha página", mas Uhum. não, 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 mano, a gente já faz, porque é irmandade, né. Existe essa questão Sim. também, uma união, Essa é a ainda coisa existe. boa da internet, né. Sim, tem muita união, mas tem desunião também, tá. Ó, sim, E mas a gente Luana. vai aproveitando o que tem de melhor. A parte do reality, das tretas também tem nas Meu redes, né. Deus do E é muito céu. cansativo, as pessoas não conseguem, assim, quando tem alguém falando mal, sendo injusta: "Ah, deixa pra lá, eu não vou ligar", aquilo dói, Exatamente. né. Eu não vou nem te dizer que dói, mas tem coisas que você precisa pontuar para que aquela mentira não se torne uma verdade. Então Uhum. já aconteceu comigo e se acontecer de novo eu vou ir na rede social e eu vou pontuar o que tiver que pontuar, porque infelizmente ou felizmente, a gente se torna uma pessoa pública, no meu caso dentro da comunidade a qual eu faço parte, e que Uhum, pessoas acabam, prestando atenção no que outras pessoas também estão dizendo sobre nós. E tem uhum, momentos que a pessoa contrária a nós é tão mentirosa, às vezes é tão fake, a rede social tem tanta gente de mentira, que uhum, ela consegue convencer. Tem uhum, pessoas que têm poder de uhum, convencimento, uhum. mesmo sendo, uma Para o pessoa mal. mau caráter, Aham, entendeu. aham, Então a sim. gente não pode deixar que uma mentira se torne verdade em determinados pontos. Então a rede social, até com essas novas leis que tá vindo Pois agora. é, isso que eu ia te falar, porque isso tudo é muito novo, é um território que já vem há um tempo, Sim. mas ainda é novo, e as pessoas não podem sair falando qualquer Não, as coisa pessoas não de podem banalizar. E tem gente, uhum, principalmente dentro da comunidade preta e feminina, que se acha confortável de falar de qualquer pessoa e depois, quando vai tomar um processo, vem chorar na internet. Ai, porque não tem irmandade. Ai, que não sei o quê. Dane-se. uhum. Quando você não quer receber A pessoa tem que ser se você não responsável quer pelo que fala. receber um revide, você não Aham, ataca. Porque a uhum, outra pessoa não tá te atacando, a pessoa ela tá se protegendo de você. Então, cala uhum, a tua boquinha, fica quietinho no seu cantinho, é uhum, melhor. Mas uhum, infelizmente tem pessoas que vivem de polêmica, tem pessoas que uhum, vivem com relação à narrativa da vida da outra pessoa, mas não de uma forma positiva. uhum. Então, infelizmente tem, e a gente tem que fazer o quê? Processa. Já Sim, que não pode fazer outra coisa, que senão quem é processado porque sim. dá vontade de dar um safanão, né? A gente é humana É, também, a gente é humano, a gente né, é é de isso carne aí. e E que osso. coisa, né, porque parece que essas coisas, elas dão mais engajamento, né, tem tanta coisa boa para Dão. se falar, Mas tanta tem um coisa para inspirar. detalhe, tá? Hã. Quando eu faço meu trabalho com influenciadores, eu explico exatamente que polêmica dá, sim, engajamento. Só que esse tipo de polêmica não te dá dinheiro, não te dá publicidade. As marcas não têm nenhum tipo de interesse em pessoas que vivem de polêmica e baixaria na rede social. Uhum. Eu, por exemplo, tenho 128 mil seguidores. Em dezembro, eu acho que eu fiz 12 publicidade. Então, 12 publicidade com dinheiro bom. Só que tem gente que tem 3 milhões e não faz uma. Entendi. Então não é sobre quantidade, não é sobre números, é sobre qualidade. Uhum. As marcas, elas querem pessoas que estão te consumindo, que são um público que tá prestando atenção. É uma Que pessoa você que inspira e que fale a verdade, sim, porque você sim, não faz publi do que não faz sentido para você. exatamente. Quando você Claro, tem eu uma também. imagem construída, quando você Uhum, tem credibilidade, não uhum, importa os números, entendeu? Se você fizer uma conversão de uma pessoa para marca, para ela tá ótima. Ela uhum, não quer ninguém que fica o tempo todo na rede fazendo kkkk para você. Ai, adoro uhum, você. Ai, eu te amo. Não, ela quer aquela pessoa que vai ali. Não, é isso, uhum, Luana, concordo com uhum, você, não sei o quê. uhum. Sabe, essas coisas. Que não vive de baixaria, principalmente envolvendo o nome de Sim. outras pessoas, que pode dar processo, entre outras questões. Então, Uhum.
tem essa questão que eu acho que a regularização com a criação de conteúdo vai ser importante. Vamos ver como que vai ser de fato as leis com relação a isso. Sim. Mas é bom para vocês que estão em casa saber que quantidade não é qualidade. É, eu penso assim também. E eu acho que a gente que presta um serviço nas redes sociais, a gente tem que pensar no que a gente vai falar, porque é Sim. muita responsabilidade, É, né? mas tem gente que tá na rede também só para aflorar o próprio ego, né? Sim, aí É, não, é a não é assim, necessidade de né? aceitação. Tem muita gente que faz de tudo para chamar atenção, porque tem essa questão da baixa estima. Eu acho que quando Uhum, você tem uma autoestima, você vai entregar o seu melhor em sentido de inspirar pessoas de fato. Você está pensando no próximo. O que que eu vou entregar para o outro? É você ser uhum, útil, é você ser uhum. uma pessoa que está somando no crescimento, no desenvolvimento social daquela pessoa, da sociedade, da comunidade em si, da qual você está inserido. Não Uhum. você ficar pensando 100% tipo, ai, vou fazer isso porque eu quero like, eu quero isso porque eu Sim, quero aplauso, ai, eu quero que me sim. adorem, ai, não sei o quê. E eu vejo muito eu tive num evento de creators o ano passado em São Paulo, e eu conversei com bastante pessoas que me disseram assim: "Ah, eu achei que ia ser mais fácil ganhar seguidores e trabalhar Ah, na internet". É um trabalho muito duro, silencioso e é muito trabalhoso também. sim, é assim, é porque é que nem eu falo para as Não tem pessoas. almoço grátis, né. Não, não tem almoço grátis, mas tem uma coisa que eu falo também para as pessoas a qual eu trabalho a imagem. Não se preocupe com quantidade, porque é melhor você ter um baile funk com 100 pessoas do que você ter um cemitério com 1 milhão. Pois é. Já parou para pensar? O que que consome para você? Quem te consome? Tem que estar vivo, tem que estar inteiro. Tem pessoas que têm um monte de seguidores, mas grande parte não é de verdade. Uhum. É apenas seguidores comprados. O que eu estou trabalhando muito hoje em dia no off é a conversão de público, porque algumas empresas de marketing falaram: "Ah, eu prometia para as pessoas, não, eu te dou não sei quantos 1000 seguidores, você me paga X valor", mas são robôs. Sim. E aí, sendo robôs, você tem o quê? Um cemitério online. Ele não vai Olha só, consumir. era para falar de maternidade, empreendedorismo, mas tem uma aula sobre marketing digital com uma influenciadora. Isso aí foi o bônus do Pode Mãe hoje. Mas é bom para muitas mulheres que são empreendedoras entender. Às vezes é Claro! melhor ela ter 100 seguidoras, aonde 10 está consumindo seu conteúdo, está Uhum. consumindo você, do que você ter 1 milhão parado lá de robô, de Sim, nada. porque é uma sensação de tema, não tem. Nem robô tem, é uma nuvem é um nada, Sim, é um sim, nada. é isso aí. Sabe, Luana, eu tô organizando um material, um curso, depois eu vou divulgar, mas é para as mães que trabalham e precisam viajar e ficar longe dos seus filhos. Uhum. E agora é mais parte da sua vida ficar mais longe do Gabriel Sim. pelos compromissos profissionais. Como você faz para ficar próxima dele quando tá longe fisicamente? Então, o Gabriel, ele tá naquela fase da adolescência que também ele não tá 100% mãe mais não, ele não tá mais Sim. daquele negócio de mamãe o tempo todo, mamãe a Uhum, dependência, até porque eu uhum, criei ele de uma forma criei não, eu criei ele bem grudadinho, mas ao tempo eu fui deixando, eu fui educando ele para ele se virar. Então uhum, o Gabriel, ele sabe fazer a comidinha dele, ele sabe fazer tudo, mas eu não deixo ele sozinho em hipótese alguma ainda. uhum. Então ele tem por isso que eu falo, eu tenho a minha irmã, tenho a minha mãe que são minha rede de apoio. Se eu precisar do meu irmão vai ter, a gente tem uma família grande, mas a minha base ali são elas. Então para eu poder viajar nesse momento que eu estou me estruturando, por exemplo, o ano de 2026 eu determinei metas muito agressivas, tipo assim, de conversão de trabalho para algo que eu quero para 2027. Então, o que que vai ter que acontecer? Eu sentei: "Gabriel, mamãe vai fazer assim, assim, assado", porque vai enxugar dinheiro daqui, mamãe vai trazer dinheiro daqui, aí a mamãe vai conseguir construir constituir tal coisa, porque vai garantir o futuro, aí a gente, sabe, a gente vai ficar tranquilo durante um período. Uhum. E aí eu explico assim, a gente passou o período da pandemia, né, do isolamento social muito grudado, foi eu e o Gabriel. Então, eu até falo que eu passei mais tempo da minha vida com meu filho do que a minha mãe comigo nesses mais de 40 anos. Porque minha mãe trabalhava fora, a gente estudava fora. Só que o isolamento social foram praticamente 2020 a 2023 na prática, eu fiquei 365 dias praticamente com meu filho. Assim, grudado. E aí eu falei assim: "A gente viveu muitos momentos e desde pequenininho sempre grudadinho comigo". Então, esse momento está sendo mais tranquilo, porque o que ele precisa, ele tem.
Quando ele quer, ele manda mensagem, quando ele quer o Pix, ele pede o Pix, quando ele quer comprar as coisas dele. Então, eu tô muito mais agora naquele lugar de construir o futuro dele, e ele já entendeu isso, do que qualquer outra coisa. Ele entende sobre a maternidade solo, ele sabe que o pai dele não contribui tanto pra com relação às coisas sobre ele, então eu tenho que trabalhar dobrado. Então, ele vem para o Rio de Janeiro, por exemplo, amanhã, aí ele fica aqui comigo, ele já falou: "Mãe, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo", então, ele tem essa liberdade hoje, mas ele também tem a liberdade dele hoje, que eu deixo ele ficar conversando com os amigos dele até de madrugada, às vezes, no condomínio, mas também porque eu criei uma estrutura para o Gabriel. Tipo, eu morava em um conjunto habitacional e eu queria que ele brincasse, que ele se divertisse, e infelizmente chegou um momento que não dava para ele ter essa liberdade onde a gente morava. Então eu fui para um condomínio, que também é uma situação onde as pessoas diziam que não era lugar para pessoas pretas, né, e tal, por questões sociais que acabam estruturando. Eu acho que, a ideia de que o preto não pode determinadas coisas foi meio que enraizada, e muitas pessoas pretas acreditam nisso. "Ah, eu não posso ir em tal restaurante, eu não posso ir em tal lugar, eu não posso morar no condomínio", só que eu falei assim: "Meu, condomínio fechado, segurança 24 horas, tem piscina, tem quadra, tem isso, tem aquilo, eu vou com meu filho", entendeu? Então, assim, tudo que eu fiz na minha vida foi, depois do nascimento do Gabriel, foi pensado estrategicamente para ele. E eu acho que uma coisa que você fala, que eu acho muito importante, é poder ser muito verdadeira com ele, né. Sim. Dos seus movimentos, o porquê disso, o porquê daquilo, e Uhum. ele valoriza todo esse seu esforço, esse seu trabalho, ele reconhece. Reconhece, que nem eu estava no aeroporto, ele ficava assim: "Mamãe, como é que tá? Já embarcou?" Aí eu Ele e mostro pra eu. ele. É, você também. E a minha mãe. É você, minha mãe, minha irmã, tipo: "Onde você tá? Que não sei o quê". Então, assim, são pessoas que gostam da gente, Ai, né. E aí sim. ele tem esse movimento, ele na escola: "Mamãe, já chegou?" Sabe, essas coisas, assim. Sim. Então ele tem todo esse cuidadozinho, ele se preocupa, porque a gente anda de avião, mas a gente tem medo E vocês também. estão sempre conectados, assim, ele tem acesso a Online. você online o tempo todo e Online. você com Eu ele? monitoro ele nas redes sociais, a gente se Aham. fala, tem chamada de vídeo, ligação, quando ele quer falar, ele fala, e é assim. É E isso quando eu aí. sinto que tem alguma coisa diferente, eu vou lá e converso, ou ele mesmo vem falar: "Ai, mamãe, preciso contar tal coisa". Ele tá me escutando um pouco mais, que às vezes que nem a gente brinca assim, ele tá com o cabelo Black Power agora, né, Aham. tá crescendo. E eu sempre falei pra ele: "Filho, deixa crescer o cabelo", aí ele vai lá e corta, vai lá e corta. E agora que o cabelo tá grandão, ele falou assim: "Ai, mãe, eu devia ter te escutado antes, né". Mas é porque eu deixei ele também com autonomia de algumas coisas, Sim, ele de precisou decisão. se experimentar É, também. vai a estética, você quer fazer esse cabelo, vai lá e faz. Tudo que ele tentou fazer deu errado, eu falava: "Mamãe não falou? Ah, então, vai". Aí eu falei pra ele: "Às vezes tem que escutar a mamãe". É isso Então, aí. assim, ele me chama de mamãe, tá, Que amor. com 1,90 m, "Mamãe". É, mas E ele isso nem aí. liga se os amigos vai falar nada, ninguém nem tá assim, Sim, aí. é isso. Bom, e a nossa conversa aqui tá se encerrando. Ah, não, gente, tá tão Eu boa. fiz um roteiro que eu não Eu olhei tinha já nada, de porque veio tanta tantas coisas. coisas. É, mas eu acho que o teu dia hoje foi cheio de corres e de perrengues, e agora também é hora de descansar. Eu acho que a gente pode, assim, jantar, né. O que Podemos, você acha? podemos, podemos, Porque a mas gente tá no Pode Mãe, que a mãe pode tudo, e a minha convidada também. sim, a gente pode muita coisa, né, e a gente pode fazer até outros projetos juntas, inclusive na sua cidade, você ir na minha. Vamos ver também que vai ter uma possibilidade aí da gente de eu poder te entrevistar, que eu também quero que as pessoas conheçam um pouco Ah, mais da sua que história, legal. né. Olha, foi assim, uma aula de muita coisa, e eu, assim, no meu lugar de fala diferente do seu, quero dizer assim que privilégio, sabe? Que Uhum. inspiração, e estamos juntas. E Uhum. conta comigo nesses projetos. Eu acho que a gente acredita na mesma coisa, na transformação das coisas através do vínculo, do Sim, afeto, do amor, né. da Do educação, amor e como educação. mãe. E é Sim. isso aí. É Obrigada, amor. isso, é um prazer estar aqui com você. Obrigado pelo carinho, pelo Ai, convite, viu. imagina, tamo aí. E assim, encerramos esse 20º episódio com a Luana, e até o próximo, gente. Beijo.